Fala pessoal, tudo bem? Dr. Levi Rafael, especialista em condomínios, passando por aqui para que a gente possa tratar de um assunto atual e polêmico. Qual é ele? Locação via plataforma digital. E a mais famosa delas hoje é o Airbnb. Tem algumas nuances, algumas características desse tipo de locação, né? E aí surgem as dúvidas. O condomínio pode proibir? O síndico pode proibir? O direito de propriedade não é absoluto, né? Eu não estou sendo impedido de exercer o meu direito de propriedade? Em que pé que está isso? Já houve decisão? Quais têm sido as decisões dos tribunais? Pois bem, vamos tentar abordar algumas óticas desse assunto, mas não esgotando ele completamente, até porque vocês verão no decorrer do vídeo que eu vou informar que esse assunto não está decidido. Ele está na 4ª turma do STJ, mas não tem nada definido ainda. Primeiramente, é importante nós discorrermos sobre alguns conceitos, né, de locação nesse sentido. Da onde surgiu esse Airbnb? O que gerou? Qual é o transtorno que isso causa para os condomínios tradicionais e enfim? Vamos lá. Primeiramente, é importante nós termos em mente de que o mundo pós-moderno nos trouxe boas praticidades e com elas vêm as dificuldades de adaptação, de entendimento e absolutamente de nós casarmos o antigo com o novo, né? O atual com o arcaico. Então, antigamente, os condomínios, viver em condomínio era de um jeito, hoje é de outro. Os condomínios estão se modernizando, né? Antigamente, você tinha os interfones, hoje não, hoje você consegue fazer a liberação via QR Code. Enfim, então nós precisamos ter isso em mente, de que a pós-modernidade tem nos trazido alguns benefícios, como por exemplo, hoje existe aplicativo para tudo. Existe aplicativo para comprar e vender carro, para alugar carro, existe aplicativo até para arrumar relacionamento. Quem dirá para meios de negócios. Pois bem, vamos falar do mais famoso deles, que é o Airbnb. O Airbnb é uma plataforma digital que foi fundada em 2008 em São Francisco, na Califórnia, né? E permite com que qualquer proprietário possa alugar o todo ou parte de sua propriedade para um terceiro, tá certo? Ora, essa plataforma passou a ser utilizada como meio de fazer com que o condômino proprietário pudesse, na medida do possível, disponibilizar um quarto, uma cama ou todo o apartamento para quem pudesse fazer a locação, né? E aí surge, o que é o Airbnb? Nada mais é do que uma imobiliária digital. Antigamente, como é que se dava a locação? Você procurava uma imobiliária da sua confiança, essa imobiliária, por sua vez, disponibilizava o anúncio nos jornais impressos, depois veio o advento da internet, então você procurava aquelas imobiliárias cujos sites fossem mais atrativos para que você pudesse fazer a locação do seu apartamento, da sua casa, do seu imóvel de forma mais célere. Então, o Airbnb nada mais é do que não é uma forma de locação. A forma de locação praticada pelo Airbnb, né, já está elencada, mais adiante eu vou falar, na lei. O Airbnb nada mais é do que uma plataforma digital que tem por objetivo linkar o proprietário do imóvel com o locatário. E aqui, quero abrir um parênteses. Airbnb não me paga nada, não estou fazendo propaganda do Airbnb, mesmo porque já existem outros aplicativos e outros métodos de locação. O que eu estou dizendo é que a gente precisa desmistificar. Airbnb não inventou um jeito de locação. O Airbnb é apenas uma imobiliária digital, tá certo? Então, dessa forma, tem alguns regimentos internos, né, que coloca da seguinte forma. Deixa eu ver se eu encontro aqui um que é sensacional. É assim, ele colocou, isso foi um caso concreto, tá? Chegou até o nosso escritório. Destina-se o condomínio para fins exclusivamente residenciais.
Caso seja descumprido, o condômino será multado por cometer uma infração e o valor da multa é 100% sobre o salário mínimo. Parágrafo único desse artigo, desse condomínio. É proibida a locação de diária, long stay, Airbnb ou qualquer tipo de plataforma ou locação equiparada a hotel ou flat e locação por temporada. Bom, isso é um fato concreto. Veja bem que aqui ele colocou todo mundo numa bacia só, numa sacola só. É proibida a locação de diária, sendo que a lei diz que pode. Long stay, 2, 3 dias, a lei diz que pode. Airbnb, como se fosse um modo de locação, aqui está o equívoco, porque o Airbnb é uma plataforma digital, ou qualquer plataforma de locação equiparada a hotel e flat. Aqui o artigo está totalmente muito truncado. Por exemplo, ele fala aqui qualquer tipo de plataforma de locação equiparada ao hotel. Aqui ele quis equiparar a plataforma que o hotel usa para atrair cliente, ou ele quis dizer a plataforma, os serviços que o hotel oferece. Veja que tanto que é importante você fazer uma norma objetiva, clara, para não gerar margem para interpretação. Vamos mais. Ele coloca, então, qualquer tipo de plataforma digital. Ora, então uma imobiliária tradicional que usa como meio de divulgação sites, Instagram, Facebook, é uma plataforma digital. Então, essa imobiliária não pode mais, então, fazer suas locações? Equívoco, pessoal. Então, acho que a gente precisa primeiro partir da conceituação, né? Do que está sendo ventilado. O que eu quero proibir? Né? O que eu quero tolir? Isso precisa ficar claro. Ah, não, o Airbnb está trazendo muita rotatividade. E qual é o problema que isso gera? O fato de eu estar vendendo diárias por si só está causando incômodo? Os meus inquilinos temporários têm desrespeitado as normas do regimento? Porque, às vezes, o inquilino não causa tanto problema quanto os visitantes da nossa unidade. Já parou para pensar nisso? Então nós precisamos conceituar o que nós queremos proibir. Porque às vezes os regimentos internos, não, aqui não pode Airbnb. Oh, mas não pode Airbnb por quê? O que você entende como Airbnb? Ressalto, o Airbnb é apenas uma imobiliária digital que criou um método segundo o qual ele interliga qualquer hóspede do mundo ao seu apartamento, à sua casa. E aqui eu estou falando de apartamento, condomínio residencial e etc. Tá bom? Então é preciso entender, por exemplo, o fato do condomínio ser destinado para fins residenciais. Destina-se o condomínio para fins residenciais. O fato de eu estar locando a minha unidade por temporada, eu estou desvirtuando? Não, ela continua sendo residencial. Eu não estou locando a minha unidade para que ela seja, por exemplo, uma fábrica. Eu não estou locando a minha unidade para que ela seja uma confecção ou que ali sejam desenvolvidos trabalhos que possam desvirtuar a finalidade. A finalidade continua sendo residencial, ok? Há quem diga o seguinte, não, mas quando você aluga via Airbnb, e essa é a nomenclatura correta, não é aluguel Airbnb, é via a plataforma Airbnb, você está se equiparando à hotelaria, e quando você se equipara à hotelaria, você está desvirtuando a finalidade residencial. Discordo, com todo respeito a quem pensa dessa forma. Porque o fato de eu estar locando a minha unidade, emprestando, seja de que modo for, por si só, não tira a característica de residência. Eu não estou usando a minha unidade para fazer um cassino. Eu não estou usando a minha unidade para que seja, por exemplo, um centro onde um consultório médico. Não, não é isso. Então, é preciso entender. Segundo, a modernidade, a pós-modernidade, nos trouxe alguns empreendimentos com características bem próprias. Antigamente, os apartamentos destinavam-se únicos e exclusivamente àquela moradia tradicional. A pós-modernidade nos trouxe alguns apartamentos, né, que são os home offices, os lofts, onde você tem
um quarto com cozinha e pronto, né? Uma suíte, uma salinha, ou seja, se é um empreendimento de aproximadamente 50, 60 metros quadrados, reduzido, onde você tem na própria estrutura os serviços pay per use. Você não precisa mais ter uma máquina de lavar em casa, porque o condomínio tem. Você não precisa ter um local, uma sala para receber convidados. O condomínio tem. Tem lá o salão gourmet. Enfim, as características do imóvel levam a mudar a forma com que a gente enxergue o condomínio em si. É condomínio no sentido de copropriedade, tá bom? Mas as características mudaram. Então, se as características mudaram, nós precisamos ir nos amoldando, tá bom? Então, o conceito do empreendimento é fundamental, tá bom? Não significa dizer que o fato desse condomínio no qual você tem uma propriedade, ele não é esses que você está falando, doutor Levi, de lofts e etc. Aqui é aquele tradicionalzão, apartamento com 3 quartos, suíte, etc. Não muda nada, tá bom? Então, o primeiro conceito que a gente quer desmistificar é de que o Airbnb é uma forma de locação. E ele não é. Ele é simplesmente uma plataforma digital por meio do qual se faz a intermediação dos negócios. Mais uma vez ressalto, não ganhe nada do Airbnb para isso. Mas é que isso, ontem mesmo nós recebemos no escritório uma ação de indenização porque o proprietário está sendo tolhido por um condomínio de fazer a sua locação via Airbnb. E mais, ele conseguiu provar que por causa desse posicionamento da administração, ele deixou de lucrar R$5.000. Então ele quer R$5.000 pelos lucros cessantes e mais R$15.000 pelos danos morais que isso causou a ele. Pois bem, vamos então às modalidades de locação. Tem aquela long stay, que o termo traduzido do inglês para o português significa longa estadia. Pois bem, segundo alguns especialistas no assunto, essa modalidade oferece aos clientes a privacidade de uma residência. Não quero ficar no hotel, vou me hospedar por 4 dias, gosto de ficar com a minha família em diárias long stay. Por si só, eu não desfiz a característica de residencial, né? Então veja bem que essa modalidade, o conceito long stay, oferece exatamente algumas propostas, que é a privacidade e alguns serviços pay per use. A modalidade Airbnb, eu já disse aqui, que ela nada mais é do que uma plataforma digital na qual ambas as partes, locador e locatário, se inscrevem e na medida das suas necessidades eles acabam convergindo, tá bom? Quando se fala em qualquer plataforma digital, nós estamos sendo muito abrangentes. A internet ela é um campo até certo ponto ilimitado. Como eu disse, existem aplicativos e sites para absolutamente tudo, né? Hoje, tudo que nós vamos fazer, a primeira coisa que nós procuramos é dar um Google, né, para ver aonde que eu encontro tal coisa, aonde que eu encontro tal situação. Talvez você chegou nesse vídeo que você está assistindo procurando problemas Airbnb, como resolver, né? Tamanha a abrangência da internet. Então, nós precisamos entender que o Airbnb não é uma inovação de locação. Olha só o que diz a lei, o artigo 48 da Lei 8.235. Diz que considera-se a locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja o imóvel mobiliado ou não. Caramba, que esclarecedor que é esse artigo para tratar do Airbnb. Veja que essa lei ela é de 91, nós estamos falando de 19 anos atrás, já existia a modalidade da locação por temporada. Então, novamente eu ressalto, todas as plataformas digitais, eles só fizeram
otimizar o serviço e não inovar. Então, vou refazer a leitura. Considera-se a locação por temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel ou outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratado não seja por prazo superior a 90 dias. A lei, então, está me dizendo que qualquer locação por prazo determinado e inferior a 90 dias é locação por temporada. Fora disso, é um contrato de locação por prazo indeterminado. Mas se existe um prazo determinado e essa locação é por prazo inferior a 90 dias, então enquadra-se no termo locação por temporada, onde todo mundo está lendo Airbnb. Ou seja, ressalto, isso não é uma inovação. Isso nada mais é do que uma regulamentação daquilo que a lei já vinha tratando. Ok? Vamos adiante. O direito de propriedade, ele tem algumas características. Ele pode, você que é proprietário pode usar, dispor do seu imóvel, ok? Ou seja, eu posso usar livremente e dispor do meu imóvel. Isso está lá no artigo 5º da Constituição como sendo um direito fundamental. E todo Estado democrático de direito protege com veemência o seu direito de propriedade. Então, vamos analisar os dois polos dessa demanda. Quem é proprietário e o condomínio, né? Então, o proprietário, ele vai exercer a plenitude da propriedade do imóvel respeitando a convenção. Mas essa convenção, esse regimento interno, por si só, ele não pode nem ir contrariamente ao que diz a lei, e a lei está clara aqui no artigo, né? Nem tampouco pode contrariar e tolir o direito de propriedade. Aonde é que isso foi parar? Isso foi parar no STJ. E qual é hoje o posicionamento do STJ? Esse recurso ainda está na 4ª turma, não tivemos uma definição, mas tudo está levando a crer que, conforme voto do relator, né, o ministro Salomão, isso tende a ser livre, isso tende a ser regulamentado, ou seja, a prática da locação via plataformas digitais não pode ser proibida por condomínios, ok? Por quê? Porque eu estaria tolhindo o direito de propriedade. Ora, quais são então, doutor Levi, os cuidados que nós devemos ter? E eu te faço uma pergunta aí. Eu sei que talvez você pode estar assistindo esse vídeo tentando buscar um argumento para proibir a locação via Airbnb. Se coloque na seguinte condição. Quais são os problemas que isso tem gerado para o condomínio? É a rotatividade das pessoas? Né? Não, estão entrando no nosso condomínio inúmeras pessoas que nós não conhecemos, doutor Levi. E isso está nos causando uma insegurança. Aqui eu quero te trazer um alento. O proprietário é responsável por todo e qualquer visitante ou inquilino que ele autoriza a entrar no seu apartamento. Ele é responsável. Em contrapartida, o fato dessas locações serem rápidas e ágeis talvez nos dê muito mais segurança do que aquela locação tradicional, segundo a qual a imobiliária simplesmente pega documentos e põe lá e você não sabe a pessoa que mora na porta ao lado. Então, essa questão da segurança nos condomínios hoje, ela é relativa. Talvez o cadastro que se faz nas plataformas digitais sejam muito mais profundos do que um cadastro que é feito na imobiliária. Tá certo? Talvez a segurança que se tenha nas plataformas digitais, seja da empresa que faz a intermediação do negócio, seja do proprietário, talvez seja mais eficaz e mais eficiente. Então, vamos afunilar para um entendimento. O direito de propriedade deve ser mantido. O Airbnb não é um método de locação, porque já existia na lei. Então, o que nós temos que fazer? O que você, como síndico administrador, quer tolir?
E isso precisa ficar claro. Eu quero tolir a rotatividade. Se você partir dessa premissa, então, se eu estiver locando via Airbnb, eu quero que você faça também um controle mais rigoroso no número de visitantes que visitam o apartamento X. Tem muita gente visitando esse apartamento, é gente demais aqui no condomínio. Tá vendo que a gente não pode partir para esse extremismo? Então a gente precisa, novamente, eu digo e ressalto, dificilmente vocês verão um conteúdo meu sem um princípio da razoabilidade. Então o que é razoável? É que o proprietário do imóvel continue fazendo a locação, continue ganhando o seu dinheiro. Em contrapartida, também é razoável que essa locação possa não causar problemas ao condomínio. É razoável que essa locação venha a trazer, não possa trazer prejuízos ao condomínio. Então veja que ambas as partes precisam se equilibrar. Como é que a gente, então, doutor Levi, a gente pode se precaver? De algumas formas. Primeiro, o proprietário do imóvel deve seguir necessariamente e assim, condição sine qua non para que esse inquilino dele adentre a unidade, todos os protocolos de segurança do condomínio. E cada condomínio tem o seu. Então não é pelo fato de estar locando via plataforma digital que ele não será obrigado a seguir integralmente os protocolos. Segundo, é dever da portaria fazer o controle do apartamento? Entregar a chave, recolher chave? Não, não é. Esse controle quem deve fazer é o próprio proprietário. Ele é quem deve fazer esse controle. O que a portaria vai fazer é o controle de acesso às áreas comuns do condomínio. Então eu sou um locatário que aluguei o seu apartamento via plataforma digital. Cabe a você repassar a mim quais são os protocolos de segurança. Eu entro, eu chego no condomínio, quem vai me receber? Já encaminhou que o Levi vai estar adentrando? Qual é o prazo de entrada e de saída do Levi desse condomínio? Então, cabe a você, proprietário, cuidar dessas normas de segurança, tá bom? Administração, cabe fazer o quê? O vizinho pode ir lá incomodar meu inquilino? Poder pode, só que ele pode vir a ser responsabilizado por isso. O meu inquilino, as pessoas tomando conhecimento que ele não é proprietário e ele vai fazer o uso da piscina, se ele sofrer algum constrangimento, que atitude eu posso tomar? Pode, aquele condômino que incomodou o seu inquilino pode vir a sofrer sim uma indenização, uma condenação a te ressarcir, né? Então assim, eu entendo que o Airbnb é um caminho sem volta, assim como N outras plataformas digitais de aluguel de carro, de compartilhamento de carro, de transporte de passageiros, é um caminho sem volta. E o judiciário brasileiro está entendendo isso e está buscando, na medida do possível, tentar equalizar essa conta. Essa equação precisa fechar, né? Antigamente, os táxis cobravam o preço que queria do jeito que queria. Veio uma plataforma digital de transporte de passageiros, mudou completamente o mundo, tá certo? Então, é preciso que o próprio judiciário também se adeque à pós-modernidade, no sentido de não nos deixar presos numa caixa onde não podemos fazer absolutamente nada. Então, eu que compraria um imóvel para fazer um investimento, recuo, porque o meu investimento, via a locação das plataformas digitais, eu posso recuperar ele de forma muito mais rápida, tá bom? Então, resumão sobre o Airbnb. Ainda não temos uma decisão do STJ, está na 4ª turma e o voto do relator é de que é ilegal a proibição do Airbnb. Até agora não temos um acórdão, é apenas o voto do relator, tá bom? Espero ter esclarecido as suas dúvidas, né, sobre o Airbnb e continuaremos sempre à disposição. Vamos juntos aqui trocar conhecimentos, faça a sua pergunta para cá que a gente, na medida do possível, tenta responder, tá bom? Um abração a todos e até a próxima.